Olá pessoal, professor Luiz Sérgio do CETEC Jacobina, voltando para mais uma aula de instalação e manutenção. E esta é a nossa aula 2, a aula que irá falar sobre rolamentos. Nesta aula nós iremos ver algumas informações, algumas dicas a respeito da desmontagem e da montagem de rolamentos. Então, para começarmos aí, dar algumas informações iniciais, algumas recomendações iniciais para a desmontagem. Então, a primeira delas é uma informação que foi comentada na aula 1, né, sobre desmontagem e montagem de equipamentos. Né. Na aula 1 foi dado como exemplo uma bomba. Né. Então, antes de fazer a desmontagem da bomba, é necessário que se faça a marcação, né, que se observe a posição das peças antes. Né. Então, é interessante que, caso a máquina não tenha uma marcação para indicar as posições, por exemplo, aquela é a parte de cima da máquina. Existe, por exemplo, outra marcação para indicar a parte de baixo. Então, caso a máquina não tenha, você vai lá e faz essa marcação com a canetinha específica. Para indicar, por exemplo, a parte de cima, né? O encontro entre a parte de cima da carcaça e a parte de cima da tampa da bomba, por exemplo. O exemplo que foi dado, né? Então, é importante que você faça isso também para os rolamentos, né? Identifique aí a posição do rolamento, mas identificar como? Por exemplo, identificar a posição entre o eixo e o anel interno do rolamento. Então, faz a marcaçãozinha ali para indicar que ela estava naquela posição. Então, é interessante que se faça, que se observe isso. Outra coisa que nós devemos observar que é não remover rolamentos em boas condições. Isso também seguindo a dica da aula 1, em que, caso a máquina esteja em boas condições, ou então a parte esteja em boa condição, não remover, não mexer. Né? Então, essa dica também serve para os rolamentos. Se tem um eixo lá que tem 2 rolamentos, mas somente um deles apresentou problema, está com defeito, então não é necessário fazer a retirada do segundo rolamento. Então deixa ele lá, deixa ele quietinho lá, não precisa mexer. Faz a manutenção somente naquele que está com a falha. Então não remover rolamentos em boas condições. E muito cuidado a manusear os rolamentos, né, porque são partes, aí são elementos bastante frágeis, né? São equipamentos delicados que, a depender da força que você esteja aí imprimindo no rolamento, pode ser que empene, que venha danificar aí as pistas do rolamento, né? Pode ser que risque. Então, muito cuidado aí a manusear este elemento mecânico. Então, falando aí especificamente da desmontagem, da desmontagem dos rolamentos, então vamos observar aí a dica de desmontagem do rolamento quando a interferência for no eixo. Né? Como assim? Ó? Como quando, por exemplo, o rolamento ele estiver encaixado aí em um eixo. E o que é que nós poderíamos fazer, né? Deveríamos fazer? Primeiro, apoiar bem aí o eixo, né? Essa imagem aqui está um pouco estranha porque está apoiando o eixo, né? Esse eixo aí tem uma engrenagem, ele está apertando a engrenagem na moça, com a moça, né? Então está meio estranha essa imagem aí, mas desconsiderando essa informação, você vai ter que, de alguma forma, fixar bem aí o eixo para poder fazer essa retirada. Então, fixar bem o eixo. Logo em seguida, nós iremos utilizar um equipamento específico para retirada, para retirar o eixo. Qual é? Quando o eixo estiver,